A localização dos anjos caídos, finalmente exposta, envolve os nefilins e anjos que pecaram, de acordo com a Bíblia hebraica. Os nefilins são seres ou pessoas de tamanho incomum e força física, misteriosos em sua natureza. Eles existiam tanto antes como depois do dilúvio de Noé. Os dias em que os nefilins são mencionados pela primeira vez são descritos no capítulo 6 do livro de Gênesis, versículos 1 a 4. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Em hebraico, a palavra nefilim é traduzida como gigantes ou os caídos, originada da palavra hebraica nefal, que significa cair. No entanto, a identidade dos nefilins é objeto de debate entre estudiosos. Existem várias perspectivas sobre a relação entre os filhos de Deus e os nefilins, mencionados nessa passagem. Alguns argumentam que os filhos de Deus são anjos caídos, e os nefilins são a descendência que eles produzem com mulheres humanas. O livro de Judas, capítulo 1, versículo 6 fala: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. De acordo com certos intérpretes, esses anjos rebeldes, chamados filhos de Deus, coabitaram com as filhas dos homens. Isso resultou na união profana que deu origem aos nefilins. Alguns estudiosos da Bíblia também relacionam isso com a passagem de 1 a Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20, que fala: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Alguns estudiosos da Bíblia argumentaram que o versículo 19 indica que Jesus pregou aos anjos que cometeram o pecado mencionado em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, e em Judas, capítulo 1, versículo 6. Aqueles que sustentam essa perspectiva também acreditam que os filhos de Deus mencionados são anjos caídos que tiveram uma união antinatural com mulheres humanas, gerando os nefilins. Esses anjos foram acorrentados por terem ultrapassado os limites que Deus lhes havia estabelecido ao vagarem pela terra. Uma tradução contemporânea, a Nova Tradução Viva, apresenta Judas, capítulo 1, versículo 6, da seguinte maneira: lembrem-se dos anjos que não permaneceram dentro dos limites da autoridade que Deus lhes deu, mas abandonaram o lugar onde pertenciam. Deus os mantém presos em prisões nas trevas, aguardando o dia do julgamento. As razões para a queda desses anjos estão relacionadas a 2 pontos principais. Primeiro, eles não permaneceram dentro dos limites da autoridade que Deus lhes deu. Segundo, eles deixaram o lugar onde pertenciam. A implicação de sua transgressão foi que eles romperam suas fileiras e abandonaram sua posição divina, fornecendo a Deus uma justificativa para impor um julgamento eterno contra eles. Existem 2 correntes de pensamento quando se trata da identidade dos anjos mencionados em Judas. A primeira corrente sustenta que antes da guerra que eclodiu no céu, o diabo se levantou em orgulho contra Deus, conforme descrito em Isaías e Ezequiel. Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 14 é dito: como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da manhã! Como você foi derrubado por terra, você que enfraquecia as nações! Você disse em seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 ao 17 declara: você era o querubim da guarda ungido, estabelecido no Monte Santo de Deus. Você andava no meio das pedras afogueadas, perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em você. Pela abundância do seu comércio, você se encheu de violência e pecou, e eu o lancei profanado do monte de Deus, e o fiz perecer, ó querubim da guarda, do meio das pedras afogueadas. O seu coração se enalteceu por causa da sua formosura. Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Eu o lancei por terra. Diante dos reis o pus, para que o contemplem. Satanás e esses anjos não estavam contentes em suas posições e se rebelaram contra Deus. Os anjos não estavam satisfeitos com seus ofícios espirituais e conspiraram com o diabo para derrubar Deus, quebrando suas fileiras nessa rebelião. Satanás liderou 1/3 dos anjos na rebelião contra Deus.
Essa é a primeira corrente de pensamento sobre quem são os anjos caídos aos quais Judas se refere. A segunda escola de pensamento sustenta que esses anjos são os filhos de Deus mencionados em Gênesis, que coabitaram com as filhas dos homens. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda com essa segunda corrente de pensamento, a qual Judas está se referindo aos filhos de Deus. A razão para isso é que sabemos que Satanás não está trancado na escuridão. A Bíblia repetidamente nos diz que Satanás e seus demônios estão vagando pela terra. Portanto, esses anjos que estão trancados devem ter cometido uma transgressão diferente daquela que Satanás cometeu. Por isso, a punição deles é diferente da de Satanás. Independentemente de aderirmos à primeira ou segunda corrente de pensamento, uma coisa é certa: em algum lugar, existem anjos caídos que estão trancados, e Deus os mantém em cadeias na prisão das trevas até o dia final do julgamento. Por algum motivo específico, acredito eu, diferente da rebelião causada por Satanás. Pedro também falou sobre a localização dos anjos caídos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. O apóstolo utilizou o julgamento recebido pelos anjos caídos para advertir os crentes nos versículos seguintes. Ele afirmou que, se Deus não poupou os anjos caídos, mas os acorrentou na escuridão até o dia do julgamento, Ele também não poupará essa geração má. Além disso, o apóstolo mencionou que, se Deus não poupou o mundo antigo, mas o destruiu com o dilúvio nos dias de Noé, Ele não poupará essa geração má. Portanto, temos uma grande lição a aprender com o atual tormento que os anjos caídos estão enfrentando desde o momento em que se rebelaram contra Deus. Eles foram acorrentados em prisões de escuridão. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou em cadeias de escuridão, guardando-os para o julgamento. Da mesma forma, Ele não poupou o mundo antigo, mas salvou Noé, uma das 8 pessoas, um pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ele também destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, tornando-as exemplo para aqueles que viveriam impiedosamente. Deus entregou o justo Ló, que era oprimido pela conduta imunda dos perversos, e atormentou sua alma justa dia após dia, vendo e ouvindo suas ações sem lei. Assim, o Senhor sabe como livrar os piedosos das tentações e reservar os injustos sob punição para o dia do julgamento. Em 2 Pedro, ensina uma grande lição sobre como Deus sempre julga o pecado, seja na pessoa que o comete ou em seu Filho na cruz. Portanto, não devemos tratar a questão do pecado e do arrependimento de forma leviana. Não devemos tomar a misericórdia de Deus como garantida. Somos o único ser para o qual o sangue de Jesus fez expiação, enquanto os anjos caídos não desfrutam desse privilégio que temos em Cristo. No entanto, muitas vezes, tomamos a graça de Deus como algo garantido. Se escolhermos continuar em nossos pecados, mesmo com a misericórdia de Deus disponível para nós, devemos maximizá-la, pois está escrito que o homem morre uma vez e depois é julgado. A razão óbvia pela qual não devemos pecar é porque Deus nos ordena a não pecar, e o pecado também nos separa de Deus. Em primeiro lugar, ele nos conduz diretamente ao inferno. Não devemos pensar que podemos pecar, e ainda assim, ir para o céu. Jesus veio morrer por nós para que possamos ter a vida eterna. Se rejeitarmos essa vida que vem de Jesus, ao recusar Jesus, estaremos nos condenando ao inferno. Devemos entender que Deus não criou o fogo do inferno para nós. Ele criou o inferno de fogo para o diabo e seus demônios. Ele nunca desejará que nós vamos para o inferno. Somos nós que, ao não ouvir a palavra de Deus, tentamos enviar a nós mesmos para o inferno. Devemos nos arrepender e fugir do pecado. Não estou dizendo essas coisas para assustá-lo, mas sim para que você saiba que o arrependimento é importante. Vais e não peques mais, disse Jesus. Em segundo lugar, o pecado irá destruí-lo. O pecado tem arruinado a vida de muitas pessoas. Muitas seguiram o caminho errado e acabaram mortas. Quando Deus diz para você fugir do pecado, Ele não está tentando impedir que você aproveite a vida. O pecado traz consigo a morte, e a segunda morte que traz é o lago de fogo. Não é um lugar onde qualquer alma queira ir. Você precisa aceitar a vida em Cristo neste momento. Deve permitir que Cristo lhe conceda a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23, na versão da Bíblia King James, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Em terceiro lugar, o pecado nunca irá satisfazê-lo por muito tempo. Você precisa entender que, não importa o que o pecado prometa a você, não importa o prazer que você possa obter dele, não importa o dinheiro que o pecado possa lhe dar, e não importa a alegria momentânea que o pecado possa proporcionar, nada disso pode durar. O pecado nunca pode lhe dar algo que irá durar. Ele pode lhe proporcionar prazer apenas por um momento. Mesmo que o pecado que você está cometendo lhe dê prazer ao longo da vida,
Se você olhar para isso no grande esquema das coisas, não durará. Porque esta vida é apenas um vapor em comparação com a eternidade. O que são 80 anos de prazer em comparação com uma eternidade no lago de fogo? A escolha é entre o céu e o inferno. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e inscreva-se no canal. Assiste esse vídeo onde falo os motivos por qual as pessoas irão aceitar a marca da besta. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe.